Bom dia a todos. Bom dia. Olha, já temos muitas pessoas interagindo aqui, Ju. Eu vou falar um pouquinho da Liga, em seguida você fala sobre você, tá? Nós somos uma liga de estudos acadêmicos em terapia cognitivo-comportamental. E nós vamos fazer uma palestra. A Juliana Graciani é a nossa professora e orientadora da Liga, e ela vai falar sobre os fundamentos da TCC e como a TCC colabora para a elaboração do luto. Nossa palestra vai até às 11 horas. Esse evento foi pensado em fazer uma correlação com o tema principal da Semana da Psicologia da FMU, que é o luto pelo que ainda está lá. Então, vamos fazer a correlação desses fundamentos da TCC com a questão do luto. Eu queria falar também, inicialmente, sobre... Queria falar sobre a instituição Médicos do Mundo. Eu não sei se as pessoas conhecem a instituição. Essa instituição ela dá um apoio assistencial à população de rua em vários aspectos, não só psicológicos. Então, caso vocês queiram doar, eu vou colocar um banner aqui com a informação da doação. Cada um que puder doar, a quantia que puder doar, vai ser muito bem-vinda. Lembrando que para a identificação da doação da Semana da Psicologia, é preciso preencher o valor que for escolhido por cada um com 34 centavos. Então, se eu escolher doar R$1, tem que ser 1,34. O que mais que precisamos falar? Essa é a nossa 41ª Semana da Psicologia. A Liga Acadêmica foi fundada com o objetivo de trazer mais aprofundamento, mais estudos sobre a teoria da TCC. A professora Juliana Graciani aceitou ser nossa orientadora. Já começamos com um grupo de estudo, então quem quiser pode nos seguir no Instagram. O Instagram da Liga é leatcc.fmu. Temos toda a programação da Semana da Psicologia lá, então quem quiser é só seguir que vai ter todas as informações. O luto pelo que ainda está lá é o tema central da Semana da Psicologia e todos os eventos da semana vão se relacionar com esse tema. Ju, você quer falar um pouco sobre você, se apresentar para esse grupo maravilhoso que está assistindo a gente? Bom dia, pessoal. É uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje, nesse dia, participando da Semana da Psicologia das Faculdades Metropolitanas Unidas, tanto aqui em Santo Amaro como Liberdade, em aspiração a outros campos também. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer à professora Fernanda Insurralde, que é nossa coordenadora querida, que tanto apoia o protagonismo dos alunos. Quero agradecer o convite, né, que me foi realizado, feito, né, pela Liga LEA-TCC, para poder estar nesta palestra de hoje, e agradecer a Gisele, que também está aí protagonizando, né, ajudando a gente, a organização da nossa Liga em terapia cognitiva comportamental. Então, eu quero contar para vocês, assim, como que a TCC entrou no meu caminho, né? Eu já tinha me formado como psicóloga, eu também fiz o meu magistério, então eu indico a escola técnica no ensino médio. Acho bacana você já ter uma visão sobre o mercado de trabalho, saber como funciona, né? E fora a expertise de uma profissão.
Naquela época, eu já trabalhava no Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC, que é o núcleo de extensão, então tive várias oportunidades de participar de vários projetos, né? Isso também é importante para a nossa formação, além da iniciação científica e da monitoria. Então, o que a gente observa? Que o ensino superior no Brasil, ele tem vários objetivos, sabe? Não é só o da adquirir a expertise de uma profissão, mas é te tornar um pesquisador, construtor do conhecimento, né? Dentro da sua área. E a responsabilidade social é até um dos princípios do Código de Ética da Psicologia. Então, na época, eu fiz um estágio que ainda era FEBEM, não era Fundação Casa. Foi um estágio que eu fiz com o Rodrigo, com adolescentes, né, que cometeram um ato infracional, e tinha um projeto piloto, que se chamava Casa Arco-Íris. Era uma casa que, já no desligamento, né, da medida socioeducativa, porque eles são avaliados a cada 6 meses, e o prazo máximo 3 anos. Para quem se interessar, é o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá, o que nós fazíamos enquanto estagiários? Nós refletíamos em roda de conversa com esses adolescentes, com a presença da segurança, sobre o projeto de vida deles. Nossa, aí eu me apaixonei, assim, em conhecer a parte sócio-histórica, sabe? Conhecer a história das pessoas, por que as pessoas pensam assim, por que as pessoas sentem dessa maneira, como que elas organizam o pensar, o sentir e o agir, né? O Rodrigo não gostou, então ele falou, olha, Ju, eu não vou continuar. Eu falei, olha, mas eu tô querendo continuar. Aí ele falou, então vai em frente, me deu o maior apoio, né? Aí eu fiquei lá mais 6 meses como voluntária e depois disso eu fui contratada como estagiária. Então foi muito legal, né? Foi muito legal essa experiência, né? Tiveram, assim, muitas histórias de reconstrução, né? Hoje se fala numa justiça restaurativa e não a retributiva, que é aquela justiça como valor, como princípio. Então, fiquei lá nessa experiência e, passados-se muitos anos, depois que eu me formei, eu fui desenvolvendo, né, o meu mestrado, que foram 10 anos numa casa de cultura popular, que fazia, na época, não tinha a jornada da educação integral, ainda era o contraturno da escola com reforço escolar. Hoje já nem usa essa palavra, você vê, tudo vai evoluindo, né? Todos os conceitos são eles são grávidos, né, de conteúdo. Então, o meu mestrado foi essa experiência, e quando eu terminei meu mestrado, que eu recebi essa oportunidade que eu quero contar para vocês. O Estado do Espírito Santo, nessa época, as medidas em meio aberto, a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade, a própria advertência, entre outras, estavam em fomento, em construção, né? Estava naquela época de colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas no nível estadual, no nível da nação. E o Estado do Espírito Santo, nós já prestávamos, enquanto núcleo de trabalhos comunitários, vejam, mesmo eu saindo da Universidade da PUC, eu permaneci no núcleo de extensão. Esse é outro ponto importante, sabe? Qual é o seu papel enquanto egresso, né? Na instituição que você tem a fidelidade? Qual o caminho, qual o percurso que você faz? Então, eu permaneci. Lá eu fiz vários trabalhos. Então, a gente prestava uma assessoria para a municipalização das medidas. E aí eles falaram, você não quer mudar de estado? E olha, foi uma época muito difícil, porque eu falei, e agora, né? Eu já tinha meu consultório, eu já dava aula na pós-graduação numa universidade. Então, eu falei, puxa, minha família, né? Mas era uma oportunidade de gerência pedagógica, né? De colocar em prática tudo que eu acredito. Falei, eu vou ter que abrir mão de tudo. Então, foi uma decisão de me tornar imigrante dentro do próprio país, que é o estrangeiro, né? Que é um dos lutos também, sabe, gente? O luto, ele não é só falecimento de pessoas, ele é mais que isso, né? Nós temos perdas necessárias, né? Quando a gente fala em consciência, existem perdas, né? Perda do ódio, perda do ressentimento, perda do rancor, né?
perda do excesso de tristeza, perda da lamúria. Contrário, vamos introduzir gratidão, força, fé, esperança, né? Criar uma humanidade justa, correta e boa, né? Então, vejam, é uma luta, né? Então, nessa época, eu aceitei, e a primeira coisa, porque eu fiquei responsável por muitos municípios, né? Mais de 76 municípios lá do estado do Espírito Santo. Aí eu falei, vou chamar os psicólogos e vou perguntar para ele, e agora? Qual que é o nosso projeto, né? Inicial da execução e resultados, né? A terapia cognitiva comportamental, ela vai trabalhando com metas, né? Então eu falei, olha, que abordagem nós vamos trabalhar? Aí foi-se um diálogo ali de 1 ano, não foi pouco, não. E aí nós criamos, não só os psicólogos, assistente social, pedagogo, jurídico, criamos um projeto político-pedagógico institucional, um projeto de Estado, né, de reeducação, não só do adolescente, mas da família. E depois a gente descobriu que não bastava a família, a comunidade, qual é o papel da sociedade civil organizada, que são os movimentos sociais, nessa execução. Então, você percebe, porque se pensa terapia cognitiva comportamental apenas dentro do consultório. Não, gente, ela é muito mais ampla, é uma proposta de vida, uma proposta, né, de gerenciamento de Estado, entende? Então, foi muito bacana, eu gostei muito, eu ganhei um prêmio lá. E aí, nessa época, eu vim passar férias, voltei para São Paulo, e o núcleo, né, de psicologia social da PUC falou, olha, por que você não presta, né, o doutorado? Aí eu fiquei, né, aí eu fui mordida, né, prestei, passei, e aí eu tinha que tomar uma outra decisão importante, né, eu aguentei o doutorado 2 anos, indo e vindo de avião, aí depois eu falei, não vai dar não, vou voltar para o meu estado e vou contribuir aqui, né, Gisele? Então é assim que eu cheguei na TCC. É isso que eu queria contar para vocês, né, que a minha trajetória, ela é pluralista, interdisciplinar, e eu me apaixonei pela TCC, e aqui estou. Vamos que vamos, né? Vamos falar, então, dos fundamentos da TCC, Gi? Vamos sim, Ju. Muito obrigada pelas palavras. Eu peço licença para sair e vou adicionar a apresentação para a transmissão e fica mais fácil, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar dos fundamentos da terapia cognitiva comportamental e uma pergunta: como a TCC colabora para a elaboração do luto? O luto pelo que ainda está lá, né? Pelo que está chegando, pelo que se foi, pelo que está sendo e o vir a ser, né? Porque se nós estamos falando de um tempo, é essa elaboração, né? O que eu faço com as experiências que estão ocorrendo comigo, como que eu antecipo, né? TCC, como que eu antecipo o meu comportamento frente ao que vai ocorrer, né? Ao que está ocorrendo e o que vai ocorrer. Vamos seguir então, Gi? Vamos passar, esse aí eu já comentei também. Então, vejam, gente, a história da TCC. Na década de 70, houve um grande desenvolvimento e reconhecimento da terapia comportamental, devido ao surgimento de novas técnicas, especialmente ao tratamento de fobia, obsessões e disfunções sexuais. Nessa época, o Lang, o Hunchman e outros desenvolveram a ideia de que um problema psicológico poderia ser compreendido sobre 3 enfoques diferentes, 3 sistemas. Que sistemas são esses? Eles estão interligados e envolvem os seguintes aspectos: o sistema comportamental, que é aquilo que eu consigo observar na realidade, a pessoa em ação, é o que eu reconheço. A parte cognitiva, afetiva e o corpo fisiológico. Essa ideia representou uma quebra com a visão unitária dos problemas psicológicos que até então existia. Então, nós temos aí uma contingência tríplice para a análise do que está ocorrendo com uma pessoa.
Vamos seguindo. A designação mais abrangente de terapia cognitivo-comportamental é a mais usual na atualidade, pois utiliza ao mesmo tempo intervenções típicas do modelo cognitivo, como técnicas destinadas à correção de crenças e pensamentos disfuncionais, e incorpora técnicas comportamentais da teoria comportamental, como a exposição e o uso de reforçadores. Então, há um diálogo entre as teorias comportamentais e as teorias cognitivas, né? Então, o que eu penso sobre a realidade interfere naquilo que eu sinto e na forma como eu executo a atividade da vida, a ação, né? Então, nós já estamos falando aí de 3 interligações importantes para a análise, que é o que eu penso, como eu sinto, como eu ajo. Vamos seguindo. Seu objetivo é compreender sistematicamente os processos que mantêm a condição do sofrimento emocional, identificar ideias, memórias, linguagem, pensamento, sensações, percepções, como a pessoa lida com o sono, como a pessoa lida com o uso de drogas, como a pessoa, em outros momentos de conflito, como ela reagiu. E estes prejudicam a pessoa, refletindo sobre elas e, posteriormente, testar novos paradigmas de pensamento e comportamento, para que seja possível o desenvolvimento de uma visão mais saudável e flexível. Então, vamos dar um exemplo, né? A pessoa, por exemplo, ela pode estar lá chorando, falando assim: ai, minha mãe não gosta de mim, nunca gostou, nunca me aceitou. Olha a palavra, nunca me aceitou, nunca gostou de mim, nunca me apoiou. Aí você fala, olha, então, veja, isso que você está descrevendo para mim, quais são as evidências, né? Quais são as ações práticas que você chegou a essa conclusão? Aí, nessa revisão, né, de achar as ações reais que justificam tal sentimento, a pessoa vai começando a ponderar e falar assim, puxa, mas naquele dia ela me trouxe um presente, não era o que eu queria, não era da cor que eu queria, mas ela lembrou de mim. Então, você viu? Já teve aí uma plasticidade cognitiva, né? Já ocorreu ali um outro olhar, né? Que se era assim, uma maximização do negativo, o que trouxe? Primeiro, a compreensão de que nenhum evento é só negativo. Tem o negativo e o positivo junto. E, não é ou, e. Aí pronto, vamos ver o lado positivo. Não, ela lembrou, né? Aí a gente começa a pensar, vai ampliando o pensamento, ajudando a pessoa a compreender aquele pensamento. Quanto tempo ela gastou para comprar essa lembrancinha para você? Não era da cor, mas é algo que realmente faz sentido, que você gosta, né? E vamos que vamos, Gi. O que é a TCC? Ela constitui um sistema de psicoterapia integrado, combinando o modelo cognitivo de personalidade e de psicopatologia, a um modelo aplicado, real, prático, pragmático, que reúne um conjunto de princípios, teorias e estratégias terapêuticas fundamentado diretamente em seu modelo teórico. Demonstra aplicabilidade eficaz segundo estudos controlados em áreas diversas, por exemplo, educação, esporte, organizações, tratamento de distúrbio psíquico e orgânico. Ela é focal, requerendo uma definição concreta e específica dos problemas do paciente e das metas terapêuticas. Vejam, quando a gente afirma isso, o que nós estamos destacando? Primeiro, que a terapia cognitiva comportamental, ela é um relacionamento, ela é um encontro entre duas pessoas. O que é foco, né? Foco, eu vou ter lá um objetivo de tratamento. Então, você vai ajudando o paciente logo na primeira sessão, você fala, olha, quais são os seus 3
Atendi essa semana, por exemplo, um casal. Então, cada um falou, pôde ter a réplica do como ele se colocou, cada um se colocou, e depois eu perguntei objetivamente quais são os 3 problemas dessa relação na sua visão. Agora na de ambos. E aí, quando vamos começar a tratar as metas. Então, eles colocaram que era a relação com os filhos, a relação extraconjugal e eles terem contraído uma DST. Né? Então, vejam, é objetivo, percebe? Você ajuda o cliente a organizar a sua teia, o emaranhado de problemas, cria um foco para o atendimento. Na medida em que cria o foco, nós vamos compreendendo essas crenças, né? E vamos ampliando essa visão, vamos trazendo aí um roleplay, várias estratégias, para quê? Para que a pessoa observe que ela pode dar outras respostas frente ao seu problema. E aí ela vai treinando, ela vai exercitando na vida real. Então, toda sessão tem uma atividade, uma ação prática a ser realizada entre uma sessão e outra. O que a gente conclui? Que é ativo, colaborativo, focal, tem um tempo delimitado, terminou as metas, a gente avalia. Se encerrou, você faz a manutenção, né? Vamos seguindo. Possui um caráter didático, que a psicoeducação compreendeu o seu mundo interior, em que o objetivo não é unicamente ajudar o paciente com seus problemas, mas dotá-lo de um novo instrumento cognitivo e comportamental, a fim de que ele possa perceber e responder ao mundo real de forma funcional. As sessões, bem como o processo terapêutico, são semi-estruturadas, envolvendo tarefa entre as sessões, muito colaborativa. Reflete um processo em que ambos, terapeuta e paciente, têm um papel ativo, ou seja, as intervenções são explícitas, envolvendo feedback recíproco entre terapeuta e paciente. Então, por exemplo, no final da sessão, a gente faz um resumo do que aconteceu, e pergunto, o que você aprendeu hoje? Como é que você está saindo da sessão? Né? Como foi para você refletir sobre esse assunto? E na medida, por que é uma psicoeducação? Porque na medida em que você compreende que você não precisa reagir diante da ofensa, você pode ter uma ação e não uma reação. A reação é impulsiva, é o que você queria fazer, você queria esganar e bater de novo. Pode? Não, porque é crime. Revidar é crime. Você vai? Não. Então, como que você pode reagir diante da agressão do outro, né? Seja aí uma calúnia, um dom ao patrimônio, como reagir frente às ações? Você se apropria. É um processo terapêutico de tempo curto e limitado, podendo ser aplicado entre aproximadamente de 10 a 20 sessões. Então, é o tempo da psicoterapia breve. Pode ser ampliado, você vai falar assim, Ju, mas e no luto? Será que a pessoa não vai precisar de mais sessões? Ué, nós temos lá as fases, até coloquei aí no Power, né? Se a pessoa avaliar, falar assim, olha, depois de 12 sessões, olha, eu já estou me sentindo melhor, mas eu ainda não consigo fazer amigos mais íntimos, e eu também ainda não consigo falar em público, nos seminários que eu preciso fazer na minha empresa. Então, eu tenho que melhorar esses 2 pontos, mas eu já consigo chorar, em vez de eu chorar o dia inteiro na cama, sem conseguir me levantar, eu já consegui voltar a trabalhar, eu choro de manhã e à noite. Né? Então, é isso, você vai ajudando a pessoa a ter uma vida organizada, uma vida funcional, uma vida onde ela consiga enfrentar aquela dor, mas manter as atividades do cotidiano. Mostra-se eficaz para diferentes populações, independente de cultura, nível socioeconômico e educacional. Então, olha aí, olha o CAPES, olha os centros comunitários. Vamos montar um grupo de mulheres vítimas de abuso sexual? Né? Eu já fiz, ao longo da minha vida, várias dessas experiências, né? Então, é muito viável, bastante eficaz. Vamos seguindo.
Como que se caracteriza TCC? É um sistema de terapia cujo princípio básico é de que as cognições, pensamentos, crenças centrais e as intermediárias e as interpretações que se faz de um indivíduo frente às situações influenciam a emoção e o comportamento. O terapeuta atua sobre as cognições, a fim de alterar as emoções e comportamento que as acompanha. Então, a Beck, ela descobriu, sobretudo bem no início, com pacientes de depressão. Então, lembra, paciente de depressão vai ter aquele discurso mais repetitivo, mais lamurioso, mais melancólico, insistente de que a vida só tem um lado, que é o lado negativo, né? Então, isso vai impactando na sua jornada das atividades do cotidiano. Então, o que a Beck, o que ela observou? Né? Que existe uma tríade cognitiva a ser enfrentada. Primeiro, a visão negativa de si mesmo. Então, a gente já sabe, né? Um dos primeiros conceitos que a gente vai lá na psicoeducação é mostrar o outro lado da moeda, né? Eu já tenho uma certa faixa etária, então eu venho da época do LP, que tinha o lado A e o lado B. Então é isso, a visão negativa de si mesmo. Tá bom, você já elencou 10 frustrações, 10 ações negativas que você faz com você, com os outros e com o mundo. Ok. Agora vamos ver então as suas virtudes, vamos ver as qualidades, vamos ver algo de bom. Aí na próxima sessão seria, e aí? O que você acha? Você tem essas qualidades também. Você está valorizando essas qualidades, você só está dando ênfase ao lado negativo. Né? Então, ajuda a visão negativista. Visão negativa do ambiente. Ah, meu chefe não me valoriza, meu presidente não me apoia, né? Minha mãe, assim, eleger do mundo externo ações que não corresponderam ao desejo que você gostaria. Será que é uma falha na expectativa frente aos outros, na antecipação do comportamento? Será que é um julgamento? O outro deveria ser, e aí faz aquela listinha. Vamos readequar? Né? Vamos diminuir os danos? Vamos prevenir essa recaída? Né? Então, vamos evitar lugares, pessoas e hábitos para não recair na droga? Vamos criar novos hábitos? Visão negativa para o futuro, né? Então é aquela coisa, a pandemia não vai acabar, esse luto que eu tenho não vai terminar. Sim, você vai aprender a administrar, vai conseguir lidar com ele de outra maneira. Beck propôs o uso de estratégias para corrigir tais distorções, que se revelam muito efetivas. Posteriormente, a terapia cognitiva foi estendida para diversos outros transtornos. Então, vejam, tem pessoas que fazem a crítica, falando assim, ai, mas isso não aprofunda, né, as causas. Realmente, a terapia cognitiva, ela é mais ligada ao presente, é o aqui e o agora. Você pode, em relação ao passado do paciente, a gente chama de ponte, né? Então, você está relatando, vamos pegar um exemplo, você está relatando para mim que você tem a tendência de olhar as pessoas e sempre compará-las, quem é melhor, quem é pior. Então, você pode perguntar para o paciente, na sua infância, você passou por uma situação similar? Ou os seus pais, a forma de educar, abrangia esse conceito de comparação entre os irmãos? Aí ela pode falar, olha, não era em relação a nós, os filhos, mas a minha mãe sempre comparava, ou o meu pai sempre se comparava com o irmão dele. Então, você vê, é uma modelagem do comportamento, né? Tem um antecedente, que é uma ponte que você está repetindo. Você consegue observar, não é? Que, assim como o seu pai fazia isso com o irmão dele, hoje você está fazendo isso no ambiente de trabalho, ou em tudo que você faz. Quais as consequências disso? Quais as vantagens e desvantagens de manter esse comportamento? Agora que você já tem mais consciência disso, como que você gostaria de enfrentar? Gostaria de trazer uma transformação? Se você não tivesse isso, como seriam as relações? E aí vai. Vamos seguindo então, Gi.
Vamos dar um exemplo? Então, nós temos lá uma crença central: eu sou incompetente, eu não sei fazer as coisas. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai perguntar é: tentou? Tentou? Porque às vezes a gente acha assim: eu não sei tocar violino. Já entrou em contato com instrumento musical? Né? Crença intermediária: se eu não entendo algo, então eu sou burro. Então, vamos enfrentar essa crença. Será que não tem aí o princípio da dúvida? Né? Será que a Emília Ferreira, eu acho bacana, né, gente? Né? As hipóteses, o Jean Piaget também pensa isso, né? Entender o erro, né, como hipóteses para a tentativa de acerto. Situação. Aula, pensamento automático. Isso aqui é difícil demais, não vou conseguir aprender o trinômio do quadrado perfeito. Como que eu reajo? Emocional, fico triste, bravo, raivoso. Psicológico, fico desconfortável, não fico tranquilo. Comportamento, já saio com a face esquenta, já fica com sudorese. Ação, vou sair, né? Vou sair. Saio da sala. Vamos seguindo. Quais são as 3 crenças centrais da TCC? Então, nós vamos ter o desamparo, o desamor e o desvalor. Então, desvalor: a pessoa acredita ser inaceitável, sem importância alguma. Desamor: a pessoa tem a certeza irracional, inconsciente, de que ela é rejeitada, abandonada e que ninguém a amou. Desamparo: a pessoa tem uma certeza de que é incompetente e sempre será um fracassado. Por mais que eu tente, eu começo e nunca termino, né? Eu não consigo me focar. Vocês podem perguntar assim: Ju, mas essas 3 crenças estão presentes dentro de nós? Sim. Mas sempre tem uma que prepondera mais. A gente chama, mas pode passar, Gi. Sempre tem uma que prepondera mais, né? E é ela que muitas vezes a gente chama de crenças nucleares, né? Crença central é uma crença do núcleo. Então, é aquela que você vai enfrentar, né? Que tipo de pensamentos você tem em cada uma delas? Desamor: eu não sou capaz de ser amado, eu sou indesejável, eu não sou atraente. Ninguém me quer, ninguém liga para mim. Eu sou mal, eu sou rejeitado. Então, vejam, as músicas sertanejas, né? Por exemplo, Marília Mendonça: quem me quer, não vou querer. Né? Então, é isso: quem me quer, não vou querer. Né? Então, já tá colocando isso, quer dizer, olha, eu também rejeito. Por quê? Porque o outro me quer, mas eu não aceito o amor de quem quer me dar amor. O que eu quero é amar quem não me quer. Então, eu quero sofrer, que é todas as músicas de sofrência. Então, percebe, né? É a crença do desamor. Desvalor: eu sou inadequado, eu sou ineficiente, eu sou incompetente, eu sou um fracassado, eu sou rejeitado. Então, muitas vezes essa crença do desvalor é: só o outro é bom, só o outro é ótimo, só o outro sabe fazer, eu só sei imitar. Né? Eu não consigo me ver como protagonista do meu destino. Se apropriar desse lugar, parar de culpar os outros pelos seus fracassos. Né? Essa é uma decisão, né, muito importante, que é quando você compreende que a vida é contigo mesmo, né? Não é. Vejam, todo pai, toda mãe não vai conseguir suprir todas as necessidades que você tem. Por quê? Porque nós somos limitados. Então, vejam, sempre um adulto vai ter que enfrentar o seu caminho, né? E não dá para falar assim: eu não pude, né, fazer minhas coisas, meu pai era alcoólatra, minha mãe trabalhava como profissional do sexo. Tá bom, ok, esse é o seu legado, vamos nessa? Então, o que você vai fazer com isso? Como é que você se apropria dessa história? Né? Eu acho muito, muito importante os fatores de risco e os fatores de proteção. Né? Então tá, isso é o desfavorável, ok, mas vamos transformar esse desfavorável em algo positivo. O que você pode aprender disso? Né? Que o uso social e o uso abusivo, o uso dependente, não tem diferenças? Então, qual vai ser a sua proposta frente ao uso, incluindo até a abstenção total, né? Frente ao uso?
aqui, quais as profissões para além dessa que a sua mãe te trouxe e tal? Tem outras profissões no mundo? Vamos ampliar a visão? Vamos sair dessa visão catastrófica? Olha o pensamento automático, catastrófico, né? Vamos trazer aí um outro olhar, né? Vamos fazer uma pesquisa, vamos assistir um filme para ver quantas profissões aparecem? Vamos ver como é que as pessoas enfrentam para conseguir essa profissão? Desamparo, eu sou desamparado, eu sou impotente, eu estou fora de controle, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou carente. Estou sem saída, né? Eu acho que um ponto muito importante da terapia TCC é quando ela ensina para o paciente que ele tem alternativas. Não é uma, é várias. Aí vamos testar. Quais alternativas faz mais sentido para você? Testou? Agora você fala, qual dessas? Porque às vezes você testou, né, gente? E nós somos muito idealistas. E aí você fala assim, pô, o ideal é essa aqui, mas essa eu não consigo praticar. Então, você viu a eficiência, a autoeficácia, como é importante? Não adianta saber a ideal, tem que ser a ideal e aquela que você já consegue praticar no nível em que você está. Né? Então, tem onde você quer chegar e onde é possível nesse momento. Vamos passando a crença central, vamos para a crença intermediária. Pode ir um pouquinho mais, Gi? A crença intermediária, ela tem 3 aspectos que a caracterizam. Primeiro, são as regras, que é o que eu devo fazer. Atitudes, é preciso que, né? O que é preciso para eu realizar aquilo que eu almejo? E as suposições. Muitos problemas, eles são irreais, eles não são reais. É sofrer por algo que não está acontecendo. E se eu me separar? E se eu ficar, né? Essa partícula aí. Se eu me mantiver nessa posição, eu ficarei bem. Mas se eu tentar mudar, eu não conseguirei ficar bem. Se eu cometo erros, é porque sou má. Então, é uma suposição. Será? Né? Então, vamos testar? Vamos ver se é ou não? Então, a crença intermediária é onde se manifesta a crença central. E onde ela se mantém a crença intermediária é no pensamento automático, que são as ações que a gente faz como reações, né? É um padrão, é o esquema, né? Isso é que é legal na TCC. Qual é o esquema, né? Então, vejam, a pessoa usa substância química, pensa no Popeye, aquele desenho animado, ele é magrinho e o Brutus é todo halterofilista, né? E, o Popeye tem baixa estima, o Brutus tem autoestima, e ambos querem conquistar a Olivia. Aí, o que faz o Popeye? Ele come o espinafre, que é a substância química, né, com bastante agrotóxico, come, e aí o que acontece? Como um passe de mágica, ele fala, agora eu sou forte, eu sou elegante, eu sou capaz, eu vou conquistar a Olivia. Só que passou o efeito da substância, ele volta a ser o Popeye. Né? Então é isso. Qual que é a crença? A crença é que a substância muda o meu comportamento, a minha personalidade. Então a pessoa vai dizer, eu gostaria de ser como ele, só que eu uso para ser. Então, será que no cotidiano, se para você é tão importante ter músculos, ser uma pessoa com mais autoestima, vamos trabalhar isso aqui dentro da realidade sem o uso, ou com a redução desse uso? Vamos já começando a enfrentar, né? Então, a gente observa o comportamento a partir do pensamento automático, reforçado pela crença intermediária, tendo como núcleo a crença central. Vamos seguindo. Gi, tá por aí? Pode ir seguindo também. Qual que é o objetivo do psicólogo, do terapeuta? É importante que o terapeuta se comporte de forma a minimizar o sofrimento. Para isso é necessário que ele apresente-se como uma audiência não punitiva e como um agente reforçador.
trazendo um aumento de tolerância do cliente para a exposição. Ó, veja, se eu estou afirmando isso, o terapeuta não é neutro, ele não é passivo, você viu? Ele é colaborador. Então, a pessoa vai contar para você. Hoje mesmo, eu tive uma cliente que ela tinha que se retratar com uma das vizinhas, porque no domingo ela foi deselegante no churrasco. Então, o que ela fez? Ela, no domingo, fez a sessão e falou: olha, Ju, eu vou refletir se eu vou fazer isso, se eu tenho coragem. Então, o que ela fez? Ela printou a mensagem que ela enviou se retratando. Então, e enviou hoje para mim. Então, é isso. Então, eu já mandei, pô, que legal, que bacana. Você reage, você reforça, você fica contente pela ação de luta pelo outro. Então, não é passivo, é ativo, percebe? Você interage. Então, no caso, a pessoa mesmo, ela fala, ai, nossa, essa semana pisei feio no meu comportamento. Aí você pergunta, por quê? O que houve? Ó, negligenciei a agenda da organização de cuidar do meu corpo. Não quis levantar porque tá muito frio, né? Mas eu fiz uma coisa legal. Tá vendo como a autorregulação já tá nascendo dentro da pessoa? Ela, primeiro, reconhece a natureza exata da falha, né? Isso é que é bacana também na TCC. E junto com isso, ela fala, olha, mas eu fiz uma coisa legal. Eu estou falando de um paciente meu de 12 anos, ele é gordinho, tem 12 anos, pesa 100 quilos, e ele está querendo sair do videogame e pensando na autonomia. Aí ele foi no mercado com a mãe e colocou, eu pedi para colocar a senha do cartão, né? Então ele já está entendendo que ele tem que ser protagonista da vida dele, né? Então é isso, quer dizer, mas você viu a autorregulação? Foram 2 pontos por negativos, mais 7 vezes na semana, então falhou. Aí eu perguntei para ele, poxa, mas foram todos os dias ou teve algum dia que conseguiu levantar cedo, fazer o exercício, fazer nossa agenda, né, do dia? O que você vai fazer com o tempo? Como é que você vai organizar a sua rotina? Aí ele falou, não, Ju, eu consegui, na realidade, 2 dias de 7. Então, primeiro, ele maximizou o negativo, e depois ele começou a ponderar, né? Então, é isso, né? Você não vai se colocar como essa audiência punitiva, mas vai trazer reflexões críticas para que a pessoa mesmo consiga se perceber. Aí depois você fala, olha, você percebeu como que você descreveu o seu comportamento? Aí ele fala, como? Falou, ó, primeiro você disse que não tinha feito nada, e aí depois você observou que não foi nada, teve algumas coisas. O que isso revela sobre você? Trazendo um aumento de tolerância do cliente para a exposição às emoções aversivas e maximizando as chances do cliente aceitar interpretações, seguir instruções e atentar a quaisquer intervenções que o terapeuta possa fazer. Vamos seguindo, então. Encorajam o reconhecimento e a identificação do pensamento patológico em 2 níveis, os pensamentos automáticos e as crenças centrais. Ensinam os pacientes a utilizar técnicas para pensar sobre o pensamento, a fim de atingir a meta de trazer as cognições autônomas, atenção ao controle consciente. Então, vamos tornar consciente aquele requisito. No caso desse paciente 12, é o desvalor. Por quê? Porque ele quer que o outro dê o comando para ele fazer, e não ele mesmo fazendo o comando. Então, ele está na passagem da heteronomia para autonomia. Mas lembre-se, ele tem 12. Pai separado, mãe trabalha o dia todo. Então, o que a gente está reforçando? Que ele vai procurar esse comando nele mesmo. Vamos usar, por exemplo, o celular, né? Então, 11 horas, toca o celular, já vem aquele lembrete do Google do que é para fazer, né? Então, é isso, quer dizer, autorregulação, eu vou enfrentando a minha própria vida, até porque ele não tem a condição da família burguesa, que é os pais presentes, ou um adulto, é ele que vai ter que fazer por ele mesmo. Vamos seguindo. Como que a gente faz isso? Uma das técnicas é o registro de pensamento automático.
Então, nós vamos ter lá o dia e a hora, a situação, a identificação do pensamento automático, a emoção, a resposta e o resultado. Uma outra tabela que nós utilizamos também é qual é a situação, qual é o pensamento, qual é a emoção, como eu reajo e como eu gostaria de reagir. Quando eu chego nesse como eu gostaria de reagir, aí a gente faz a exposição de alternativas e o enfrentamento. Vamos seguindo. Limitação da técnica, né? Da abordagem. Importante ter essa humildade, né? Eu acho que o Sócrates, ele traz uma grande virtude para nós, que, né, o que eu sei, mas o que eu não sei, eu posso vir a saber, que é o limite. Então, vejam, né, se nós estamos falando de consciência frente ao comportamento, o que fica difícil? As demências, né? O rebaixamento cognitivo no nível avançado, uma psicose aguda e até a ausência de motivação, que são aquelas pessoas que não estão prontas para mudar, né? A pré-contemplação, não estão prontas para mudar, não está naquela fase, olha, eu quero parar de fumar, mas só o ano que vem, daqui 2 anos, agora eu não tenho condição nenhuma durante a pandemia. Então, vejam, ela não está preparada nesse momento para tomada de decisão. Vamos seguir. Princípios básicos da TCC. A TCC é baseada no desenvolvimento contínuo do paciente e no enfrentamento dos problemas pela cognição. A TCC requer uma aliança terapêutica segura. Então, é um ambiente onde o paciente vai falar abertamente aquilo que ele passa na mente sobre determinado assunto. Enfatiza colaboração, participação ativa, né? Então, já na primeira sessão, você já faz um contrato colocando a importância da atividade. Gente, a atividade, ela não é uma tarefa de casa. A atividade é você criar um padrão de conduta onde você, na própria vida, tem um espaço para o momento eu, não é? É um espaço para dar uma paradinha e falar, olha, o que eu estou fazendo da minha vida mesmo? Né? Então, muito mais do que uma tarefa, uma atividade em si, é uma reflexão crítica, é criar o hábito de antecipar o que vai acontecer. Né? Você administrar, você elaborar, você se desidentificar, você compreender o esquema, você fazer as pontes. Enfatiza o presente, então não fica, né, gastando muito tempo da terapia, né, com as causas. Vamos administrar as consequências, né? Então não é uma terapia que ela fala assim, mas por que eu sou assim? Ué, você é assim porque todo comportamento tem uma história. Busque, vamos fazer uma linha do tempo dos principais marcos. Terminou a linha do tempo, olha, agora faz a relação entre o que está acontecendo com você. É uma repetição? É um esquema? Qual é o esquema? Caráter educativo, visa ensinar o paciente a ser o seu próprio terapeuta e evitar a recaída. Então, quais são as âncoras desse comportamento? Olha, quando eu estou com uma pessoa que ela é maledicente, né? Como que eu faço para reagir? Ela é o meu gatilho, né? Aquele comportamento me destempera. Então, veja, onde ficou o centro da sua vida? Você deslocou para o outro, saiu de você. Quem vai controlar o seu comportamento? Você e não o outro, né? Então, independente do outro te ofender ou não, você tem que manter a sua serenidade. Vamos aprender isso, né? Visa ser um terapeuta por tempo limitado, isso mesmo. TCC tem sessões estruturadas, independente do diagnóstico ou fase de tratamento. Ensina o paciente a identificar, avaliar, responder os pensamentos, crenças disfuncionais. Utiliza variedade de técnicas para mudar pensamento, humor e comportamento. Isso mesmo. Vamos seguir, Gi? Agora, o que nós vamos ver? Esses principais fundamentos relacionados ao luto. Como que a gente faz, né? Que tipo de ferramentas a TCC oferece para quem está, nesse momento, passando pelo luto? Luto tem origem no latim lúcio,
que significa sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Para a psicologia, o luto se relaciona com processos que envolvem perdas em diversos âmbitos. Por exemplo, perda de um emprego. Só um segundo, gente. Sentimento de tristeza pela perda, né? Para a psicologia, o luto se relaciona com processos que envolvem perdas em diversos âmbitos. Por exemplo, perda de um emprego, fim do relacionamento, transição da adolescência para a adultez. Então, vejam, não existe pessoa que não passou pelo luto. Essa é uma coisa interessante, né? Então, nós não vamos passar por um luto na vida, nós vamos passar por vários lutos. Eu, por exemplo, estou envelhecendo, eu estou tendo essa consciência. Meu cabelinho já está mais branco, a pele da minha mão já está sobrando, né? O tempo, né, que eu executava uma ação, eu já tenho que gastar mais tempo. Então é isso, né? Eu sei que a velhice está chegando, né? Ela já está em mim, né? Então você vê, você vai reconhecendo esse estado interior. Às vezes vem de fora, mas às vezes também é de dentro, né? E às vezes são ambos. E aí, veja, dentro de uma mesma família, em relação à perda de um ente querido, por exemplo, o que vai acontecer? Pode passar de cada membro daquela família vai estar lidando com uma fase do luto. Então, por exemplo, pode estar na negação. Essa pessoa não era importante para mim, eu sou indiferente. Faleceu, faleceu. Né? Raiva, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Isso é um absurdo, não deveria estar acontecendo. Deus, vamos fazer assim, né? Não leve embora essa pessoa, não, né? Leva essa outra, né? Então, uma barganha, né? Aí a depressão, que eu não vou conseguir viver sem aquele casamento, sem aquele relacionamento, sem aquele emprego, sem a juventude, sem aquele estado. E a fase da aceitação é a compreensão, né? É uma nova fase da vida, não tem volta, né? É necessário aceitar. Aceitar não quer dizer que você concorda, mas quer dizer que você vai ter que aprender a lidar com isso. Pode seguir, Gi. Então, algumas técnicas que a gente pode usar. Então, a primeira é a psicoeducação. Auxilia no processo de readaptação da vida. Então, nós estamos falando de viver o luto, mas não perder a vida. Vamos continuar? Então, você é mãe, né? Você tem uma mãe de 3, eu atendo um caso que é assim, é uma mãe de 3, que tem um menininho de 3 e uma mocinha de 12. Né? Então é isso, e mais o marido, ela é dona de uma empresa e ela tem que continuar. Então essa é a dor. Como que você vai fazer? Vamos organizar? Como que você vai enfrentar isso? Como que você vai lidar ali com 100 funcionários, né, na gestão? Como vai ser? Objetivos concretos, estratégia direcionada ao problema atual, com objetivos de identificar e mudar hábitos e gatilho disfuncional. Conscientização do luto, o terapeuta oferece mudança de foco para reconhecer a realidade. Né? Então, vamos ver os impactos, né, da ausência dessa pessoa, da ausência desse estado, da ausência dessa situação. Vamos compreender? Pode seguir, Gi. Adaptação às mudanças. Oferecer ao paciente ferramentas de adaptação à rotina e definição de novos objetivos de vida. Olha, então, tendo em vista essa situação, né, esse casamento de 27 anos que ele te deixou para ficar com uma de 18, né, como que você vai organizar? Tem, né, não só os bens materiais, a pensão alimentícia,
regulação de visita, relação entre os avós, pai de mãe, divisão de amigos, né? E aí vai que vai. Então é isso, como é que você vai se adaptar? Tem volta? Tem chance de volta? Não, para ele não, para mim sim. Só que isso que você está me contando faz 10 anos. Então, vamos lá, vamos enfrentar. Encorajamento para a solução de pendências. Oferecer auxílio na busca de solução de pendências entre o enlutado e o objeto do luto, além da identificação de uma rede de apoio. Quem pode te apoiar? Você tem algum amigo? Você conhece o CVV? Tem algum parente? Gostaria de mudar de residência nesse momento? Vamos pensar que tem ideação suicida. É necessário uma internação? Uma religião? Né? As várias possibilidades que são possíveis na rede de apoio. O paciente pode ser o seu próprio terapeuta. Oferecer técnicas para identificação de pensamento disfuncional, conhecer ferramentas para lidar com eles, para que seja possível prevenir recaídas. Então, vamos supor que a pessoa já conseguiu voltar a trabalhar, já conseguiu um amigo novo, né? Vamos supor que ela fez no SESC, né? O SESC é muito bacana para apoio, né? Nesse sentido. Então, já fez ali uma viagem, fez um novo amigo, uma vez por mês sai para tomar um café, né? Assim mesmo, com o fim do tratamento, o paciente poderá se beneficiar de técnicas e benefícios da TCC. Isso mesmo. Então, uma outra coisa interessante das sessões da TCC é que o paciente pode encerrar, falar, olha, eu estou satisfeito nesse momento, as outras 2 metas eu não quero trabalhar agora, e aí você fala, tudo bem, então vamos marcar uma manutenção mensal, né, ou trimestral, ou semestral, ou anual. Então é isso, você deixa a porta aberta, e aí o próprio paciente fala, olha, agora eu já estou pronto para encarar esses 2 problemas, né? Olha, o que eu já aprendi com a vida é isso, isso e isso, isso e isso, e em vista disso, agora eu estou pronto para enfrentar esses 2 novos desafios. Então, não tem aquele apego, né? Não tem aquele apego. Que nós pensamos também, né, nesse diálogo? Né, para não ficar uma exposição muito teórica, eu gostaria de chamar a Yara, ela vai dar um depoimento para vocês do como a TCC auxiliou ela nesse processo, e depois a gente retoma na finalização com a articulação da prática com a teoria e depois as perguntas. Pode ser assim? Oi, Yara, bem-vinda. Obrigado por Bom ter vindo. dia, Pro. Eu que agradeço. Bom, diante dessa sua aula completa, eu fico até assim, um pouco mais ansiosa para falar. Queria agradecer o convite. E, bom, a TCC, ela tem um papel na minha vida fundamental, né? Acho que se eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade de conversar com vocês, é por conta da TCC. Vou fazer uma breve linha do tempo antes de entrar no meu luto. Eu sofri de pânico por 10 anos. Eu tive síndrome do pânico por 10 anos. Né? Pânico, ansiedade, tive algumas crises de burnout. E com a TCC, eu fui trabalhando isso. No meio desse pânico, eu descobri uma fobia, que era uma fobia relacionada a engasgos, a tudo que fosse relacionado ao meu pescoço. Sem nada aparente, nunca tinha engasgado. Na sequência, descobri um tumor na região do meu pescoço, que eu precisaria tirar, e que a sequela seria engasgos para o resto da vida, né? E aí a TCC, quando eu descobri esse tumor, eu estava no ápice das minhas crises, e aí a TCC veio para me preparar para um luto que iria acontecer, né? De uma cirurgia de extrema gravidade, que eu não saberia se eu ia poder continuar comendo, se eu ia perder totalmente a voz. E aí
pelo trabalho de TCC, com todos os seus exercícios, como a gente comentou muito bem. Então, eu tinha atividades semanais, eram extremamente exaustivas, mas a cada semana dava passos muito largos, né? E aí eu me preparei para descobrir o meu tumor e a cirurgia. Eu demorei 9 anos, por conta de que até então estava mais controlado. E quando eu falei, estou preparada, o meu tumor resolveu dobrar de tamanho em poucos meses e se tornar praticamente inoperável. E aí eu fui para a sala de cirurgia, muito confiante, apesar de todo medo, muito confiante de que eu ia vencer aquela batalha por todo o processo que a TCC já tinha me dado. Então eu fui. Quando eu entrei no hospital, muitos quiseram me medicar, porque sabiam que eu tinha história de pânico, e eu falei, não, eu tenho todas as ferramentas de TCC, e eu pratiquei isso antes da cirurgia. Nunca me esqueço quando eu acordei na UTI e queriam me dar um ansiolítico, eu falei, não, eu vou conseguir. Eu trabalhei muitos anos com muitas ferramentas, eu consegui. Tive as sequelas mais graves possíveis, e aí eu tive que lidar com o luto, que eu perdi a minha voz, muitas coisas mudaram. Comecei a fazer um trabalho de enterrar a Yara antes da cirurgia, enxergar a minha essência em outras coisas que até então eu não estava enxergando, mais um apoio da TCC. E em meio a tudo isso, eu sofri um divórcio com 1 mês de casamento, então um outro luto que eu vivi, né? E também, com todas as ferramentas da TCC, eu me livrei de uma depressão, né? Felizmente, eu passei de forma muito segura. E com todas as atividades, os exercícios e o suporte da TCC, eu resolvi ressignificar, expor a minha história. Então, eu tenho um grupo de apoio hoje, pessoas que passam pelas mesmas questões que eu, com o mesmo tumor, com as mesmas sequelas. Comecei a fazer libras, porque eu percebi a dificuldade que é você estar inserido numa sociedade. Hoje, gente, eu estou falando muito bem com vocês. Há um ano atrás, eu tinha dias que eu não conseguia soltar uma palavra. E eu também tive uma sequela no meu braço, né? O tumor pegou algumas sequelas. Então, eu não conseguia digitar, eu não conseguia falar. Então, foi um processo, foi um desafio. Mas a TCC me mostrou que não tem nada que a gente não possa superar. Talvez as coisas não saiam do jeito que a gente quer, né? Talvez as coisas não voltem a ser como a gente gostaria, mas sempre elas são melhores, porque elas fortalecem a gente por mais desafios. Então, eu ainda vivo esse processo, tá? Eu confesso que não é tão simples. São 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio que eu passei pela cirurgia. Então, tem semana que eu descubro uma sequela nova, tem semana que eu supero uma sequela, mas a TCC continua me dando essas ferramentas. Eu faço um tratamento, um acompanhamento psicológico. Hoje, eu trabalho uma série de questões, né, porque foram muitos lutos seguidos, mas as ferramentas que a TCC me deu, elas me fortalecem. Então, às vezes eu saio de um médico, por exemplo, com uma notícia muito diferente do que eu gostaria. Aí você tem que respirar fundo e falar, não, você já tem as ferramentas necessárias. E para finalizar, um exemplo muito besta, eu estava aqui extremamente ansiosa. É a primeira vez que eu falo em público, depois de tudo que eu passei. Eu sou jornalista, é a minha primeira formação. Então, para mim, sempre foi muito simples. E eu estava aqui desesperada, até conversando com a Gisele. E eu falei, não, a TCC me deu as ferramentas. Eu tenho capacidade, eu sou uma nova Yara e eu vou conseguir. E é isso, Ju. Obrigada pela oportunidade. Uhul! Uhul! Nossa! Assim vocês vão me fazer chorar. Que experiência, Yara! Olha, Você tá no mudo, Gi? Olha, eu já te admirava, né? Quero contar para vocês que a Yara, eu
nos conhecemos no semestre passado, né? No primeiro semestre, no primeiro ano de psicologia, né? Então, você vê, você passou todas essas experiências, mas a principal para mim que ficou de você é os novos sonhos que você tem, né? Nós não somos só o que foi, nós somos o vir a ser. É isso que a Beck descobriu, que o vir a ser nos move, que é o futuro, né? Então, outra coisa que eu acho muito interessante de você, a Yara, ela é representante de sala. Então, olha, gente, quando ela ficou sabendo que eu ia ser a professora, já entrou em contato. Professora, precisa de alguma coisa, de algum apoio, de algum ajuste? Vamos montar os grupos, né? Olha, você envia, por gentileza, o material prévio. Então, você vê, olha que interessante, né? Não é só o eu vou cuidar de mim para mim. Não, você já descobriu o universo que, cuidando do outro, te dá força para cuidar de você mesma. Então, quando você fala, eu descobri as ferramentas, é isso, né? Eu não sou só o que era antes, eu sou um agora, né? Quer dizer, olha, o que eu posso fazer com a nova Yara? O médico falou algo que me desapontou, olha aí a expectativa, eu queria A, mas veio C. A pergunta é, qual é a ferramenta? Como eu posso lidar com isso hoje? Essa é a minha realidade. Nem mais, nem menos. É C. Eu queria A, mas veio C. Vamos encarar? Né? Então, eu acho bem interessante quando você fala, olha, a TCC dá as ferramentas, mas o que está avançando eu tenho as ferramentas, mas eu quero pô-las em prática. Né? Então, tem uma decisão sua, né? Isso é que é interessante. Que decisão? Decisão de lidar com as perdas, de lidar com as mudanças de forma positiva. Não é o que eu queria, mas é o que dá para ser no momento. Vamos encarar? Né? Lidar com frustrações, expectativas e, para mim, principalmente os sonhos. Porque, veja, a Yara já entrou na liga, ela entrou para somar, ela entrou para colaborar, ela entrou para trazer uma ação multiplicadora. E mais que isso, ela não veio sozinha. Então, novamente, isso é que é interessante em você, novamente ela já está trazendo pessoas. Né? Então, vocês viram, a técnica o que você vai ajudar o paciente enquanto terapeuta? Você ajuda a pessoa a lidar com a sua vida melhor, nasce o outro, só que é um outro na relação, é um outro para empoderamento, é um outro para relacionamento, é um outro que verdadeiramente você permite que te transforme, que te apoia. Isso é uma decisão, deixar o outro te apoiar, deixar o outro existir na sua vida. E aí a retroalimentação, que amor é sempre uma via dupla, né? Como eu cuido do outro, como eu deixo o outro cuidar de mim, mas como eu cuido do outro. Então, eu achei muito interessante. E depois o mundo, eu sou jornalista. Né? Então, você já está falando aí do seu papel no mundo, da sua visão da informação, a tecnologia, as mudanças, é alguém molhado do seu tempo, do aqui e do agora, e unindo essa interface, comunicação, informação e psicologia. Então, eu achei muito interessante, sabe? Seu depoimento, uma guerreira, né? É isso mesmo, né? A gente vai lutar, né, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, para enfrentá-las. Isso é TCC, né? Yara, parabéns. Seu depoimento realmente foi muito emocionante. Te conheci pela Liga. A Yara é uma atuante muito expressiva na Liga, me ajuda muito, me dá a mão muitas vezes quando estou desesperada. E agora eu conheci a sua história com mais detalhes nesse depoimento. Queria te agradecer imensamente por ter compartilhado esse momento tão especial. Queria te dizer que a gente chegou num pico de 300 views nesse momento em que você começou o seu depoimento. Então, mais do que parabéns. Muito obrigada. Tenho orgulho de estar com você na Liga. Gente, muito obrigada. Eu estou emocionada porque realmente parece fácil, mas é muito desafiador, mas é mais leve que a TCC. A TCC tem esse papel. Eu queria agradecer muito. Eu realmente vim fazer psicologia, que foi lá há 15 anos atrás, quando eu estava 20, né? Quando eu fui meu primeiro vestibular, foi minha primeira opção. Mas eu acho que eu não estava madura
eu precisei passar por tudo isso para estar aqui hoje, para ter essa maturidade. E eu já entrei, né? A Ju sabe muito bem, querendo a TCC, não tirando as outras, eu quero complementar, mas querendo a TCC porque realmente ela é muito especial para mim, né? Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui. Um convite para quem realmente está... Desculpa, Gi, eu estou te cortando, mas você vai falar. Mas para quem gostou dessa aula, porque a Ju é mestre, né? Ela é extremamente grandiosa em tudo. Conhecer um pouco mais da Liga. Realmente somos muito jovens, temos 2 meses, mas a gente tem muito gás, porque a TCC é isso, né? Movimento, é para frente. Porque desafio a gente sempre vai ter, né, gente? Não tem jeito. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por estar aqui com vocês. Muito obrigada por tudo, Yara. Obrigada pelos momentos maravilhosos, tá bom? Eu peço licença, a gente agora vai abrir para as perguntas e, novamente, foi um prazer conhecer esse seu lado, tá, Yara? Ju, vamos abrir para perguntas? Tem uma pergunta sensacional que apareceu lá atrás, que eu vou tentar resgatar. 10h17. Eu vou colocar na tela, mas a pergunta foi por que pacientes com borderline não podem ser tratados pela TCC? Então, é assim, né, gente? Existem algumas estruturas, né, que são mais rígidas. E se a pessoa não tem a reflexão crítica frente ao seu comportamento, fica mais difícil. Então, nas demências, nas psicoses, e numa incidência de borderline mais rígido, fica mais difícil o enfrentamento. Por quê? Porque nós precisamos da reflexão sobre aquilo que você pensa. Esse é o pré-requisito da TCC. Se você não conseguir fazer essa reflexão, isso inclui as crianças, tá? É bem legal, porque as crianças conseguem refletir sobre o seu comportamento. É muito bacana ver como o jogo, como a ludicidade, como a história, como a análise. Nós vamos, inclusive, quero falar para vocês, gente, que nós vamos ter mais 2 palestras interessantes da TCC. Uma, que é a análise de um filme, né, que é um microfilme, uma curta-metragem, que nós utilizamos com criança, a música, o desenho animado, a história em quadrinhos, né, são recursos para poder estar trabalhando, né, então, assim, o pré-requisito é conseguir lidar com a cognição. Se não conseguir lidar, que é um enfrentamento, fica muito difícil trazer aí um resultado real de autoeficácia, de automonitoramento, de reflexão crítica, de criação de alternativas, de psicoeducação. E aí limita muito. Então, veja, se é um borderline que já está nesse ponto de refletir para vir para ação, está adequado. Se não, outros tratamentos, outras abordagens são mais indicadas. Essa humildade a TCC tem. Tem mais perguntas, Gi? Ainda não, Ju. Deu um problema no link do certificado. Eu peço que vocês aguardem um pouquinho. Podem mandar pergunta que eu vou tentar resolver isso rapidamente. De qualquer forma, o QR Code está na tela. Por favor, mandem perguntas que a professora está disponível para responder. Olha, eu gostaria também de aproveitar esses minutos e comentar mais um pouquinho, se me permita, o caso da Yara, né, enquanto teoria, né? Vejam, ela trouxe ali como enfrentamento, né, o falar, o mexer os braços e trazer também o impacto, síndrome do pânico, seria uma linha de raciocínio clínico,
O burnout, então, que é a questão do trabalho, o impacto disso na pessoa, então já é outra identificação para tratamento. A fobia do pescoço, o tratamento em relação ao tumor, o antes, o depois e o durante. O divórcio e a depressão. Então, o que eu fiz aí? Eu elenquei os principais problemas que foram tratados a partir do relato. Para cada item desses, você cria uma meta. Né? Então, você fala para a pessoa, olha, o que você gostaria de tratar? Como que a gente vai enfrentar? E aí você traça um enfrentamento diante de cada aspecto desse. Então, quando ela traz a narrativa, eu tenho várias ferramentas, é isso. Né? Por exemplo, eu tenho uma outra paciente que ela saiu de férias agora, ela passou 15 dias na praia com a família. Então, o que a gente falou? Vamos preparar a mala de primeiros socorros e mala de ferramentas. Claro que tudo isso é subjetivo. Então, vamos lá, mala de primeiros socorros. Quando a sua mãe começar a reclamar da vida, como você vai reagir? Então, é isso. A sua irmã tem um ritmo diferente do seu. Você gosta de ir para a praia e ficar. Ela não, ela gosta de almoçar meio-dia e meia, 1 hora, mesmo estando em férias. Como que você vai lidar com isso, né? Então, é isso. São quais as ferramentas que você vai utilizar? Você vai antecipar o comportamento? Falar, ó, vamos fazer assim? A gente convive mais no jantar. Por quê? Porque eu vou passar o dia na praia. Então, ela tomou a decisão de ter um combinado prévio. Percebe, gente? Então, vejam, a TCC, ela vai ajudando a pessoa a gerenciar a própria vida de forma saudável, funcional. Proju, a TCC consegue ter ligação com artes? Ai, que legal! Para tratamento. Pô, Lúcia, muito obrigado por essa oportunidade. Né? Olha, eu quero contar para vocês que eu trabalho de 2 maneiras. Do inconsciente para a consciência, eu trabalho só com mandala de arte-terapia, porque é uma especialização que eu fiz. Importante contar quando que entrou essa especialização na minha vida. Eu sou psicóloga, gente, há 27 anos que eu atendo pessoas. E conforme o tempo foi passando, lembra que eu contei para vocês que eu atendi muitas mulheres que passaram pelo abuso sexual? Então, vejam, a gente fez todo a consciência, fez todo o tratamento dessas pessoas, mas chegou no momento de que na consciência estava tudo ok, mas o corpo não respondia. Ou seja, a pessoa continuava frígida sexualmente, sem o prazer na relação, né? Não só genital, mas o prazer de ter uma outra pessoa no seu caminho. E aí eu falei, puxa, então só os recursos da TCC, neste caso, para este perfil, não é suficiente. Ou seja, a palavra não alcançava aquilo que a pessoa precisava expressar. Aí eu fui fazer arte e desenvolvimento humano, que foi uma especialização entre Oriente e Ocidente. Uma outra coisa interessante, não estudem só a literatura do Ocidente. Nós somos Oriente também, porque nós somos integral. Então, vejam, sempre que a palavra não alcança, eu entro com as técnicas da mandala. Como que eu me preparei com a mandala? Aí é uma vertente da psicanálise, que é o Jung. Né? E o Jung, ele traz um conceito de que os opostos se atraem. Os opostos como complementares, é o taoísmo, os opostos complementares. Nesse sentido, veja, se lá é só o inconsciente, aqui é só a consciência, qual seria a ponte? A interligação. Então, hoje se fala, uma coisa que eu tenho estudado, neste momento do meu pós-doutorado, é o inconsciente cognitivo. É isso que eu estou estudando no momento. Como que a crença, ou seja, aquilo que você pensa no nível inconsciente interfere no seu comportamento. Então, eu tenho uma escola de mandala, onde são 3 anos de formação livre. O primeiro ano é o autoconhecimento, o segundo, atendimento com supervisão, e o terceiro, as nossas publicações. Então, vejam, é uma formação bem bacana e eu faço essa inter-relação, tá?
Vamos ver aqui o comentário da Vanessa. Como funciona a TCC em relação a distúrbio alimentar? Muito obrigado, Vanessa, por essa pergunta. Excelente pergunta também. Por quê? Porque, vejam, nós temos diversos distúrbios alimentares. Então, a primeira coisa que nós estamos falando, gente, é que o psicólogo ele tem que ir atrás de informação. Ele tem que ir atrás de especialização. Vocês vão ter na graduação uma visão genérica da psicologia. Onde, de fato, você quer atuar, você tem que fazer uma especialização. Agora, a TCC, como que ela vai enfrentar? Se é uma bulimia, quais são as características, qual é o CID, o DSM da bulimia, e aí, a partir dos sintomas na pessoa, no histórico de vida, o que a gente vai fazer? Sempre as mesmas ferramentas. Autorregulação, psicoeducação, enfrentamento de fator de risco de proteção, compreensão sócio-histórica do que aconteceu, enfrentamento de o que eu faço depois que eu vomito, o que eu faço antes que eu vomito, por que eu como demais, como que eu lido com a reeducação, porque às vezes você não tem nem o distúrbio, você não come de forma regular, né? O que eu já vi na minha vida é que muitas vezes você come sem nutriente, então até a reeducação alimentar ela é importante. Então, Vanessa, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificando qual é o problema do paciente, cria-se 3 metas, enfrenta-se cada meta ao longo de cada sessão. Como que você faz? Entre uma sessão e outra, você faz a ponte. Sessão passada, é o início da sessão. Não, olha, como que foi sua semana, né? Como é que tá seu humor na escala 0 a 10? Que número que você dá? Por que tem essa parte na TCC de estruturação do humor? Para você começar a se perceber em cada semana da vida como você se sente. Né? Então, trazer a alfabetização emocional. Então, no seu caso, é a alfabetização alimentar, né? Junto com a emocional, a consciência frente a isso. Né? Quem come? A sua criança interior que está comendo ou é o seu adulto que está comendo? Você está comendo por carência ou você está comendo para ter os nutrientes para a vida? Você está comendo para morrer ou você está comendo para viver? Então, olha que interessante, né? Então, toda essa parte psicossomática, a TCC, né, com as fobias, os transtornos, ela vai auxiliando nesse sentido, né? Trazendo a consciência, criando alternativas. Para o autismo também, Larissa, obrigado aí pela pergunta, né? Para o autismo, no nível leve, é possível. Nos níveis mais avançados, não. Por quê? Porque precisa ter pensamento, linguagem, memória, reflexão, aí é possível. Mas, você viu? Tem que ser um autista que fale. Se ele não falar, é muito mais difícil. Por isso que tem outras técnicas, que é o ABA, né? Que não é da TCC em si. Né? Nós que acreditamos de que o ambiente interfere na construção do comportamento, então vejam que muitas vezes prepondera, né? Como resposta, se você não tem a consciência, então o que vocês têm que fazer, quem se interessa, já vai fazendo ou o curso de AT, né, de acompanhante terapêutico, eu fiz, tá? Eu fiz, na minha época de psicologia, e isso é um diferencial. Por quê? Porque você aprende para cada sintoma, cada síndrome, cada doença, como que deve proceder na modelagem do comportamento. Então, quem gosta da atuação do espectro autista, é isso que eu sugiro. Vai fazer o curso de acompanhantes terapêuticos junto com a psicologia, e já começa a atender casos. Né? Por quê? E aí eu sugiro até a análise do comportamento, ela contribui muito mais do que a TCC nesse sentido. Por quê? Porque ela vai ensinar a linguagem, o dia a dia, né, as ações por hora a hora, segundo a segundo, para a família. Outra coisa importante da TCC,
ela atua em loco. Não precisa ser só a sessão no setting terapêutico. Vamos supor que a pessoa fala assim, Ju, eu tenho uma entrevista em primeiro emprego, você sabe que eu sou muito segura, vou marcar nossa sessão no shopping, aí a gente junto vai escolhendo essas roupas. Então é isso, você pode. Eu não sei conversar com as pessoas. Vou marcar na padaria para eu aprender a me relacionar. Entende? Olha, vamos fazer assim? Convida algumas pessoas, eu vou tentar dar a minha palestra que eu preciso dar na empresa, né? Em inglês, né? Entende? Então, a TCC, gente, ela não é presa. Eu, inclusive, tenho vários casos interessantes, né? Vou deixar para outra palestra para contar esses casos, né, de realmente ensinar a fazer amigos no parquinho, enfrentamento do bullying, preconceito, discriminação com orientação sexual na escola. Fiz uma formação com os profissionais, com os pais, e uma ação com a professora para a inclusão de uma orientação sexual infantil. Por quê? Porque o preconceito não era das crianças, mas era dos pais. Não era o pai da criança, eram os pais das outras crianças. Então é isso, foi super legal, gente, foi muito bacana, muito sucesso, sabe? 2 técnicas, isso mesmo, Daisy, né? São 2 técnicas complementares. Porque quando a gente se forma, gente, no nosso diploma vai estar escrito assim, psicólogo. Não vai estar escrito assim, especialista em terapia comportamental. Se você quiser o título de especialista dentro do mar, você tem que fazer uma especialização na psicoanalítica ou na TCC, ou em ambas. Que é um outro debate maravilhoso que a gente pode ter, que é qual o limite de uma abordagem, como é a interdisciplinariedade entre as abordagens, né? Então, eu sou dessa abordagem, Daisy, né? Interdisciplinar. Aqui eu estou falando da TCC, mas para alguns casos é necessário. A maioria, não. Isso que é legal de entender também. A maioria fica na TCC, mas alguns pacientes precisam de uma intervenção que é além da palavra. Se você tiver uma ortodoxia, você não vai atender esse paciente, entendeu? Porque a terapia não vai avançar, ou você desiste, ou a pessoa não vê fundamento, ela mesmo não quer mais, entendeu? Então, é uma pergunta que eu deixo para vocês, né? Como você faz para fidelizar o seu cliente? Tá entendendo? Você se adapta ao que o cliente pede ou você engessa a sua abordagem em cima do cliente? Gente, tem cliente muito diferenciado, né? Então, é isso. É uma pergunta que eu deixo para vocês. Tem abordagem da psicoanalítica que dura 2, 3 anos. A da TCC, 2 anos, 2 anos e meio, né? Porque depende da proposta. Tem algumas que têm artigo. E não esquece, gente, nós temos uma carreira no ensino superior. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Aqui é uma carreira. Né? Então, você vai lá para o lato sensu, vai fazer especialização, depois o estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docente, né? Depois tem os MBAs, eu acho que tem muita coisa bacana, né? Outra coisa que eu fecho com a Ana Bahia, ela diz assim, vamos construir uma psicologia brasileira? Não é? Qual é a TCC para enfrentamento da desigualdade social? Qual é a TCC para a realidade, por exemplo, no SUS, no CRAS, no CREAS, entre outros locais, gente, nas ONGs só atende em grupo. Então é isso, não é? A TCC é possível em grupo, né? Então é isso, quer dizer, construir uma psicologia também que seja o perfil do seu paciente, que é o brasileiro, que é a desigualdade social. Só essa classe? Não, para todos.
É importante que estejamos abertos como profissionais a ouvir além do que temos de bagagem para entender o paciente. Olha, João, eu concordo plenamente com essa visão. Somos os provedores, se não de cura, mas de caminhos a ser trilhados, a ser pensados, refletidos, sonhados, analisados, treinados, exercitados, né? Então, tem abordagens que não permitem a construção do caminho na sessão de terapia. Tem outras que é a nossa é ativa, a nossa pode. Isso é importante de vocês perceberem qual é o papel do psicólogo, qual é o papel do terapeuta, qual é esse papel, né? Então, na TCC, a gente pode, sim, construir possibilidades de caminhos. A gente constrói, na realidade, a gente constrói vários, depois a gente fala, olha, desses vários, escolhe 3, são os principais, desses 3, escolhe 1. Aí, terminou de escolher 1, a gente faz a outra pergunta, consegue aplicar esse 1 ou quer voltar para o 4? Entende? Você viu? Então, até mais do que construir, a gente vai elaborando como executar, né, gente? Porque é igual adolescente, quero ser médico. Tá disposto a estudar 14 horas por dia? Ai, nossa! Então é isso. Bem-vindo à realidade. Quantas horas você acha que você vai gastar para realizar o seu sonho, né? Então, essa palavra sincretismo é igual miscigenação. Se é interdisciplinar, porque lembra, nós vamos ter, isso é lá na disciplina que eu dou no 10º, hein? Interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar. Então, é isso. Interdisciplinar permite que o lado A traga contribuições para o lado B. Se é trans, ela até constrói. Eu pego um pouco do A, um pouco do B e construo outro. Para além de, é o transdisciplinar. Que é isso, né, Gilmara? Ju, acho que a gente pode encerrar. Eu, como presidente da LEA-TCC, queria dizer que eu tenho muito orgulho de ter você como nossa professora orientadora. Esse foi nosso primeiro evento da Semana da Psicologia, e fiquei muito feliz, acho que o conteúdo foi muito enriquecedor. Eu não consegui acompanhar todos os comentários, mas o pessoal rasgando elogio para você aqui, então eu acho que conseguimos atingir nosso objetivo de disseminar os conhecimentos da TCC, né, proporcionar momentos de debate sobre a teoria. Então, assim, novamente, queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você está na correria sempre, que você atende, às vezes, até 11 horas da noite. Queria te agradecer imensamente de coração, tanto por participar da Liga, como por participar desses eventos da Semana da Psicologia. Acho que foi muito bom. Se você quiser encerrar, fica à disposição, hoje o tempo para você. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade da Fernanda Insurralde, nossa coordenadora, por apoiar o protagonismo estudantil, que é essa organização coletiva fantástica que as ligas tiveram, com tantas palestras que você fala, meu Deus, eu quero dar conta de aprender tudo isso. Ai, estou precisando desse conteúdo. Então, assim, que sensacional, gente, né? Ver a competência de vocês, ver realmente de que está valendo a pena. Nós temos uma equipe FMU, né, uma equipe que protagoniza esses conhecimentos. Quero agradecer também todo o carinho, todo o apoio da Gisele, agradecer de coração o depoimento da Yara, né, eu acho que ela foi muito corajosa, deixo para você minha admiração, meu apoio, estamos junto, conta comigo, quero agradecer a todos que dialogaram, depois eu vou lá no YouTube para ver os comentários, tá? Agora não deu, porque eu fico aqui na outra salinha, né, no screen, né, então, assim, muito obrigado pelas perguntas, pelo respeito, pelo apoio, pelo carinho, estamos junto, e deixo para vocês aqueles 2 convites, hein, a análise de um curta-metragem, como que é feita na TCC, e a parte filosófica da TCC, que é a finitude e infinitude dentro da nossa abordagem, tá bom? Beijo no coração, excelente semestre a todos, contem comigo.
Para quem ainda estiver aqui, não esqueçam de solicitar o certificado, que dá direito a 3 horas. Ele tem validade 20 minutos após o encerramento do evento. Então, corram, façam a inscrição, porque é importante para a formatura de todos vocês. Ju, novamente, muito obrigada, um ótimo dia para você. Nos vemos no próximo evento. Obrigado. Tchau, gente, um ótimo dia. Obrigada por terem vindo.